Hoje nós vamos falar sobre os novos futuros. Eu confesso que eu fiquei bastante intrigada quando eu recebi o tema do evento e eu me fiz 1 milhão de perguntas tentando entender o que eu poderia falar para vocês em 18 minutos e que fosse significativo. Quais seriam esses novos futuros? Quem seriam as pessoas que ocupariam esses espaços? Eu comecei a criar uma imagem mental desses novos futuros. E aqui, fatidicamente, eu estava entrando no meu modo automático. Vejam que o modo automático ele funciona como uma zona de conforto. Ele nos ajuda num primeiro momento, mas ao mesmo tempo ele nos limita a pensar para além daquilo que já foi pensado, vivido e experienciado. E como eu sou uma perguntadora nata e o meu piloto automático ele não costuma sobreviver muito tempo, eu comecei a refletir sobre aquilo que eu já tinha tomado como uma verdade para tentar então entender esses novos futuros. E eu cheguei à seguinte conclusão: os novos futuros eles não estão tão distantes. Na verdade, os novos futuros são daqui a 1 minuto, daqui a 1 hora, daqui a 1 dia, 1 semana, 1 mês, 1 ano, 1 década, 1 século, 1 milênio. A questão é que quanto mais distante a gente projeta esses novos futuros, menos a gente se sente responsável por eles. Vejam, gente, que sujeito e sociedade, eles estão diretamente conectados. E a minha proposição para vocês hoje aqui é que vocês saiam com uma pane no piloto automático de vocês, para que cada vez que o modo zumbi de vocês atacar, soe um alarme na cabeça de vocês. Então vamos combinar uma coisa? Os novos futuros são daqui a 1 minuto e eles se fazem a partir de agora. Olha que interessante. Vocês que estão aí, as nossas ações, as nossas atitudes, aquilo que a gente faz ou aquilo que a gente deixa de fazer, muda o que vem depois. E talvez por isso a gente tenha tantos possíveis novos futuros, que podem ser bons ou ruins, dependendo da intencionalidade, da energia que a gente coloca nessas ações. Veja que existe uma estrutura que diz que sujeito e sociedade são indissociáveis, e vários autores da história da humanidade falam isso. Mas o que quer dizer essa indissociabilidade entre sujeito e sociedade? Que da mesma forma que o sujeito modifica a sociedade, por meio de suas ações, modifica e transforma os sujeitos. Parece complexo, né? Mas não é tanto. Nos últimos 20 anos, e aqui eu não vou dizer minha idade, mas eu estudei muito e ao mesmo tempo que eu estudei, eu trabalhei. E tive a oportunidade de ter experiências nos diferentes níveis e modalidades de ensino. E eu confesso para vocês que eu posso hoje dizer de carteirinha que a maior parte dos problemas que a gente tem, eles estão relacionados às pessoas e às suas atitudes. Se a gente olha nisso num contexto mais amplo sobre a educação, a gente pode ter leis muito bem escritas, nós podemos ter processos muito bem mapeados, de forma participativa, mas se nós não tivermos pessoas engajadas e com energia, conectadas ao seu propósito, ainda assim os resultados vão ser insuficientes. Durante as minhas andanças por aí, vocês viram eu trabalho com consultoria, palestra, tinha um discurso social que me incomodava bastante. Dizia assim: os sujeitos que saem da escola, eles não correspondem aos sujeitos que a sociedade precisa. Pois bem, eu sou professora, gente, e eu fiquei bem incomodada com isso. E à medida que esse discurso foi aumentando socialmente, eu fui passando a me sentir mais incomodada ainda. O meu piloto automático talvez dissesse: o que você tem a ver com isso? Relaxa e segue. Acontece que eu amo aquilo que eu faço. E eu não posso fechar os olhos para uma situação que tem uma relação direta com a minha prática. E eu comecei então a refletir o que eu podia fazer para minimizar, ou pelo menos para entender qual era esse perfil de sujeito. E eu me lembrei de uma frase que ela é bem famosa, e muito provavelmente vocês já escutaram, é uma frase do Shakespeare que diz assim: para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Pois bem, eu precisava saber quem eram os sujeitos. Eu precisava entender quem eram essas pessoas para que eu pudesse construir o caminho. Afinal, eu também sou professora. E essa frase me ajudou a entender e a tentar perceber que talvez os caminhos que nós, professores, estamos adotando, de fato, eles estejam desconectados daquilo que é o mais importante. Muito bem.
não basta a gente saber onde a gente quer chegar. É preciso a gente pensar, ter intencionalidade pedagógica para construir esse caminho que a gente busca. Então, se eu tenho um sujeito que eu quero, eu preciso entender quem é esse sujeito. E depois que eu entendi quem é esse sujeito, eu começo a pensar nas estratégias que eu vou ter que utilizar para atingir esse objetivo. Posso convidar vocês para um experimento social? Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Vocês só podem abrir os olhos depois que eu pedir, combinado? Então vamos lá. Não vai acontecer nada sobrenatural, eu prometo. Fechem os olhos. Agora, eu gostaria que de olhos fechados, vocês levantassem a mão de vocês o mais alto que vocês podem. Muito bem, ainda de olhos fechados, eu gostaria de refazer a pergunta. Vocês têm certeza que vocês levantaram a mão de vocês o mais alto que vocês podiam? Ok, nessa posição, eu vou pedir para que vocês não abram os olhos e apontem para o norte. 1, 2, 3 e já. Ok, nessa posição, não se mexam, por favor. Abram os olhos e olhem ao redor de vocês. Muito obrigada, a gente pode voltar para o lugar. Esse é um exemplo muito simples, na verdade. São 3 comandos básicos, mas ele nos traz grandes ensinamentos. O primeiro é que a gente é extremamente reativo. Na primeira vez que eu fiz o comando para vocês, eu já havia pedido que vocês levantassem a mão de vocês o mais alto que vocês podiam. No entanto, foi só da segunda vez, quando eu repeti o comando, que vocês puderam, alguns de vocês, puderam sair do modo automático e refletir sobre aquilo que já era uma verdade absoluta naquele momento da tomada de decisão. O que aconteceu? Teve gente que levantou, teve gente que escutou o barulho da cadeira e pensou, opa, eu vou levantar também, porque é verdade, eu posso ficar de mão levantada? Teve gente que pensou em levantar da primeira vez, mas olhou para o ladinho assim, deu uma espiadinha e viu que o povo estava sentado e permaneceu sentado. E esse é o nosso segundo ensinamento. Às vezes a gente sabe o que é certo a ser feito, mas a gente está preocupado com aquilo que o outro vai pensar. E o terceiro ensinamento, e para mim o mais importante, é que para quem não sabe onde vai, definitivamente qualquer caminho serve. E vocês puderam observar. Só que quando a gente fala de educação e a gente fala da nossa vida, isso é mais complicado. Todas as vezes que a gente está numa situação em que a gente não sabe onde a gente está, em que a gente não tem um ponto de referência, afinal, a gente sabe que o norte geográfico não muda, correto? A gente sempre olha o sol como um ponto de referência. Quando a gente está no contexto educacional, existem pontos de referência que são apagados pela falta de tempo, pela falta de interesse. E às vezes, esse comportamento e essa atitude, elas são primordiais para que esse distanciamento entre esse sujeito que a sociedade quer e esse aluno que está saindo da escola, eles permaneçam e se validem como uma verdade. E aí, gente, o que vocês acharam disso? Acontece que a gente tem na escola um documento que é muito importante, que é o projeto político-pedagógico. E ele é um documento que nos referencia, que nos posiciona diante das coisas. Quando a gente fala dos nossos estudantes, a gente precisa saber para onde está indo. E foi por meio daquela frase lá do Shakespeare, vocês lembram? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. É que então eu, enquanto professora, naquele momento de desconforto, eu me propus a encontrar um caminho que pudesse ser acessível, porque a gente tem que entender que sim, a escola é um espaço de transformação social que só se consolida pelas práticas que a gente tem. Gente, eu encontrei o perfil desse sujeito. Depois de muito estudo, é claro. Depois de muita pesquisa. E o perfil desse sujeito, vocês vão ver. Ele tem que ser criativo, ele tem que ser inovador, crítico, reflexivo, saber gerenciar seu tempo, seus recursos, trabalhar em equipe, ser comunicativo, ter perfil de liderança, ser persistente, saber gerenciar conflitos, ou seja, quase um polvo multitarefa. A questão é que todas essas características aqui, elas estão conectadas com documentos que existem. Características do comportamento empreendedor. Competências para o século XXI.
Base Nacional Curricular Comum. Gente, já existe um direcionamento. Não adianta termos leis bem escritas se nós não soubermos que leis são essas. É preciso ter um norte. Se nós temos o caminho, por que não percorremos o caminho? Existe uma distância muito grande entre aquilo que a gente diz e aquilo que a gente faz. E isso a gente pode ver, e eu vou repetir isso porque é muito importante. O projeto político-pedagógico dentro da escola, ele funciona como uma bússola. E é inadmissível que a comunidade escolar não participe desse processo, que não conheça esse documento. Ele é obrigatório na escola, desde 1996. Ele tem que ser construído de forma democrática e participativa desde 1988 com a Constituição Federal. Só que tem um monte de gente na escola que nunca acessou esse documento. Se você é aluno, se você é professor, se você é pai, se você é coordenador pedagógico, se você é diretor, você tem que ter acessado esse documento. Senão, a gente vai cair na mesma lógica. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Se o PPP é a bússola e a gente não conhece o PPP, o que vai acontecer? Modo automático. E daí, não sei se vocês sabem, mas 90% dos projetos políticos pedagógicos tem lá escrito bem bonito. Queremos desenvolver sujeitos inovadores, críticos, reflexivos, transformadores da realidade social. Lindo, né, gente? Só que na prática, o que a gente tem? A gente quer sujeito crítico, mas quando tem um aluno que argumenta, às vezes ou contra-argumenta uma frase do professor, o que acontece? Fica quieto, você sabe com quem você está falando? Ou então, a gente quer que eles sejam comunicativos, mas se a gente olha para as salas de aula, o que a gente mais vê é os professores pedindo silêncio. Nós queremos sujeitos inovadores e que saibam trabalhar em equipe, mas as nossas salas de aula ainda têm carteiras enfileiradas. E os alunos ainda passam 2 horas copiando matéria do quadro. Isso é inovação ou reprodução, gente? Tem uma frase do Paulo Freire que eu gosto muito, que eu tenho que levar isso para a minha vida. É um desafio. É preciso diminuir a distância entre aquilo que a gente diz e aquilo que a gente faz, até que a nossa fala se transforme na nossa prática. O mundo do trabalho, ele vem arrombando as portas do mundo da educação e pedindo, por favor, por mudanças. A questão é que, infelizmente, muitos gestores educacionais, muitos professores, e eu não quero generalizar porque tem pessoas muito boas, mas se nós olharmos a grosso modo, a gente ainda tem pessoas ainda que não entendem o seu papel, que não sabem onde estão e que não sabem o que precisa ser feito. Trabalho e educação estão conectados e o papel do professor é fundamental nesse processo. E se a gente não entende isso, a gente está aumentando essa distância entre o sujeito que sai da escola e o sujeito que a sociedade precisa. Vejam que a maior parte daquelas habilidades que eu mostrei para vocês, daquele perfil de sujeito, são habilidades que só podem ser desenvolvidas pela ação, pela prática. Só que as escolas preferem ainda um modelo transmissor de conhecimento. Tudo bem, gente, eu sei que lá no PPP a escola é extremamente prática, dinâmica e integrativa. E a gente sabe que a interdisciplinaridade ela acontece muito bem no papel. Mas e nas práticas pedagógicas? Eu não posso ensinar uma habilidade prática com conhecimento teórico, gente. Calma aí, Nájila, tu acha que conhecimento teórico não é importante? Claro que é, gente. Não estou dizendo isso. Mas a questão é que o conhecimento teórico por si só não dá conta de desenvolver competência, gente. Uma habilidade, uma competência, ela é a soma de conhecimentos, habilidades e atitudes. E para quem acha que o conhecimento teórico é a coisa mais importante, é a única coisa que vale, ou seja, conhecimento teórico é tudo, eu vou dar um exemplo para vocês. Não quero mais entrar no piloto automático, porque entrar no piloto automático é ruim, eu quero aprender a pilotar o avião. Ok? Vou comprar um livro, Piloto de Avião na Teoria. E eu começo a ler esse livro. Entendo como funciona o avião, entendo como decola, entendo como pousa, vejo a parte elétrica, a parte mecânica, sei o trabalho da tripulação. Eu só nunca peguei um avião. Vocês variam comigo? Vocês entenderam a importância de a gente ter e de a gente conectar aquilo que de fato é importante? E como que a gente rompe com esse paradigma? E aqui eu trago 2 conceitos, o empreendedorismo educacional e a orientação empreendedora educacional. Ambos esses conceitos falam do desenvolvimento do potencial empreendedor de cada um de nós aqui por meio de práticas pedagógicas.
O método da orientação empreendedora educacional é considerado um método inovador porque ele relaciona por meio de indicadores as dimensões da orientação empreendedora, inovação, proatividade, tomada de risco, com as características do comportamento empreendedor. Com os critérios universais de mediação. Intencionalidade, reciprocidade, significado, transcendência e consciência da modificabilidade no processo pedagógico. O que isso quer dizer? O quão inovador, o quão proativo, o quanto assume um risco um professor com intencionalidade, significado, transcendência no processo pedagógico, no planejamento, na prática pedagógica e na avaliação. Porque esses são processos que devem estar conectados. A questão, gente, é que a gente ensina muito mais pelo exemplo do que pelas nossas falas. A gente já devia saber disso, né? Na verdade, no fundo a gente sabe, só que a gente não consegue colocar isso em prática. Vocês sabem o que nos diferencia dos animais? Quem sabe, levante a mão. Nem sabe, gente. O que nos diferencia dos animais é a nossa capacidade de raciocínio lógico. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se eu colocar um gato do lado de um cachorro, o gato vai latir? O cachorro vai miar? Sim ou não? Sim ou não? Não. E sabe por que isso não acontece? Porque gato, cachorro, qualquer outro animal que não seja o ser humano, ele nasce, ele é exatamente aquilo que tem que ser. Por que o homem não é assim? Lá na década de 20, na Índia, essa história é real. A gente teve o caso de duas meninas, da Amala e da Kamala. Elas foram abandonadas, ainda em fase de desenvolvimento, numa floresta, e foram adotadas por uma matilha de lobos. Adivinhem, elas se transformaram em lobos. Elas uivavam, comiam carne podre, tinham hábitos noturnos, andavam de 4. Ou seja, elas eram exatamente o resultado dos estímulos que elas receberam. O Vygotsky, quando viu essa história, ele foi lá e disse, isso vai fundamentar a minha teoria. E a teoria dele diz o quê? Que nós somos o resultado do meio em que nós estamos inseridos. E pasmem, a maior parte dos projetos políticos pedagógicos que nós temos no Brasil hoje se dizem socio-interacionistas. Se a gente leva isso para a escola, imagine o quanto nós, professores, a partir das nossas práticas, a partir da nossa intencionalidade pedagógica, podemos transformar essas pessoas. E se eu já sei o perfil do sujeito, para mim é um sinal claro de que a gente precisa ressignificar as coisas, né? Bom, gente, eu confesso para vocês que quando eu olhei esse exemplo das meninas lobo, isso me chamou bastante atenção e eu fiz uma pesquisa numa escola. E eu identifiquei uma espécie de espelhamento que reflete muito o que aconteceu com aquelas meninas. Eu perguntei para os professores quais eram as características dos alunos. E as mesmas características que os professores identificavam naqueles alunos que eles consideravam um aluno problema, eram as características que os alunos identificavam naqueles professores que não eram tão bons. Olha que estranho. Mas quem são os agentes de mediação? Somos nós. A questão é, novamente, a gente tem muitos gestores educacionais, muitos professores, muitos técnicos, muitas pessoas na educação que não entendem qual é o papel delas dentro desse processo. Alô? Que não entendem qual é o papel delas nesse processo. Às vezes, os professores, eles vão cobrar competências e habilidades que sequer eles têm desenvolvidos. Vejam que a ideia é ressignificar o processo. Como que a gente ressignifica esse processo? A gente precisa olhar para a nossa prática, olhar para o futuro, enxergar quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas e, a partir disso, então, ressignificar aquilo que a gente já faz. Quando eu entendi esse processo, eu comecei a entender que, para além disso, era necessário também que
os professores soubessem o quão importante era o papel deles nesse desenvolvimento. O quão importante era o papel deles nesse desenvolvimento. Todos nós, em algum momento, já atuamos como agentes de mediação. Nas escolas, no trabalho, nos ambientes religiosos, enfim, em vários espaços em que nós estamos. A questão é, que tipo de futuro que nós estamos produzindo? Ou nós estamos apenas reproduzindo? O que vocês acham? Estamos produzindo ou reproduzindo? E essa reflexão, gente, ela fica para a gente entender que cada vez que o piloto automático da gente colocar a gente nessa posição de zona de conforto, a gente precisa entender que às vezes a gente é a única oportunidade daquele sujeito que está na escola de entender que a vida dele pode ser diferente. De fazer ele compreender e ele ter a consciência de que ele é capaz sim de desenvolver habilidades, de desenvolver competências que vão mudar não só a vida dele, vão mudar a vida da família dele, mudar a vida da comunidade de entorno em que ele está inserido. É verdade, gente. Só que para isso, para a gente mudar essa realidade, a gente precisa de atitude. E essa atitude, ela não é qualquer atitude, ela demanda proatividade. Proatividade, a gente precisa ser proativo, inovar, porque a gente precisa mudar aquilo que precisa ser feito. Se eu pudesse dar um conselho para vocês, seria: reclame menos. Sempre é tempo para fazer diferente. Assuma o risco da mudança e veja o quão transformador isso pode ser na sua vida ou na vida das pessoas que estão ao seu redor. Escolheu a educação, seja responsável, tenha iniciativa, conheça a realidade educacional, as leis, os processos. Gente, assuma a possibilidade de fazer o novo, de construir o novo a partir das suas atitudes. E aí? Como que você quer ser lembrado? Seja o professor que você gostaria de ter. Muito bem. Vocês vão ficar aí sentados, esperando os novos futuros no modo automático, ou vão começar agora a construir os seus novos futuros e os novos futuros da sociedade?